Eu direi. Paz do Senhor, meus irmãos. Aqui é o pastor Eliel Peixoto. Inicio de novo o sermão do Mateus capítulo 14, verso 22. O texto diz que uma tempestade se levanta no meio do mar e o barco dos discípulos era agredido pelas ondas do mar e pelo vento. No entanto, nosso Senhor Jesus estava no monte orando desde a tarde, e já era a quarta vigília da noite, e nosso Senhor persistia orando. O que esse texto nos ensina? Ensina-nos algumas lições. Primeiro, mesmo debaixo da vontade de Deus, nós podemos passar por tempestades na vida, porque as tempestades da vida são inevitáveis. O grande poeta Carlos Drummond de Andrade disse acertadamente: quem passou pela vida e não sofreu, não é gente, é espectro de gente não viveu. Todos os que passam na vida, no cenário humano, do lado de cada eternidade, vão passar por tempestades. As tempestades da vida são inevitáveis. Talvez você que esteja aí esteja atravessando uma tempestade, não é por desobediência a Deus. Pode acontecer que as tempestades advenham da nossa desobediência a Deus, como foi no caso de Jonas, que o Senhor o mandou para Nínive, e ele foi e pegou um barco para Tarso. O Senhor Deus fez levantar no meio do mar uma grande tempestade que solapava o navio e iria destruí-lo, não fosse a consciência que Jonas tinha de pedir aos marinheiros que o lançassem no mar e o mar se aquietaria. Meus irmãos, você está talvez passando uma tempestade, não por desobediência como Jonas, mas passando uma tempestade no casamento. Você que está aí, às vezes, orou a Deus por um marido, por uma esposa, e aí, de repente, o seu casamento está indo a pique, está afundando. Não foi por desobediência, mas é porque na vida nós atravessamos tempestades. Você talvez esteja atravessando a tempestade do desemprego. Talvez esteja atravessando a tempestade da necessidade econômica. Talvez esteja atravessando a tempestade da batalha pela saúde, da batalha espiritual. Eu quero dizer para você que se você está no furacão, no olho do furacão, no olho da tempestade, isto faz parte da vida. Às vezes Deus permite isso para o nosso crescimento. Segunda verdade, diz o texto aqui no verso de número 23 e 24, que já era a quarta vigília da noite, e o barco solapado pelo vento e pelo mar, e Jesus não tinha chegado ainda para socorrê-los. A segunda verdade é por que Deus demora a socorrer-nos. Porque muitas vezes atravessamos a tempestade, oramos, clamamos, jejuamos, buscamos a Deus de todo o coração e Deus demora a intervir. Nós encontramos esse mesmo dilema, essa mesma luta, essa mesma provação nos salmistas, nos salmos da Bíblia Sagrada. Os salmistas estão lá pedindo: não te demores, Senhor. Os meus ossos estão abalados, os meus olhos molham a minha cama toda noite. Os salmistas estão lá dizendo: a minha alma está angustiada, está perdida. Socorre, Deus, apressa-te, vem livrar. Por que Deus demora? Meus irmãos, o verso de número 23 diz que Jesus, em meio à tempestade que os discípulos sofriam, ele estava orando a Deus pelos discípulos. Ele estava vendo o sofrimento dos discípulos e um milagre extraordinário da parte de Deus estava para acontecer. Muitas vezes a demora de Deus, meus irmãos, não é porque ele não se preocupa conosco. Não é porque ele não está vendo o nosso sofrimento. Não é porque ele não está vendo a nossa dor.
é porque ele está prestes a intervir de forma maravilhosa, poderosa, de forma inédita, para que o seu nome seja glorificado. Terceiro lugar, Jesus trata com o medo dos discípulos. Note, os discípulos estão no meio do mar, os discípulos estão aterrados, os discípulos estão 12 homens com medo. Irmãos, 12 mulheres com medo é um negócio assustador. Gritos seriam ouvidos de quilômetros de distância. Mas imaginem vocês 12 homens com medo. Os discípulos estão perturbados. Mas quando nosso Senhor vem, a primeira coisa que Jesus trata com aqueles discípulos é do seu medo. Jesus brada de longe: não temais, sou eu. Por que Jesus tratou do medo dos discípulos? Porque o medo, meus irmãos, traz perturbação. O medo, meus irmãos, traz inquietação na alma. O medo, meus irmãos, bloqueia a fé. O medo, meus irmãos, traz ansiedade. Ansiedade é pecado. O medo, meus irmãos, atrapalha a ação de Deus na nossa vida. Se você está aí, está passando uma tempestade, talvez a tempestade do desemprego, a tempestade da necessidade econômica, a tempestade da fome, talvez você esteja com medo da morte, porque está passando a tempestade da saúde. Mas eu quero dizer para você, peça para Deus para afastar do seu coração, da sua alma, da sua vida, o medo. O medo atrapalha o mover de Deus na nossa vida. O salmista diz no Salmo de número 34, versículo 4, busquei ao Senhor e Ele me livrou de todos os meus medos. Livre-se dos seus medos, rejeite este medo, diga em nome de Jesus Cristo, medo, vai embora, porque Deus não me deu espírito de temor, mas espírito de fortaleza, de sabedoria e de moderação. Meus irmãos, Jesus trata com o medo dos discípulos antes de intervir na vida deles. Em quarto lugar, meus irmãos, a verdadeira fé tem um foco preciso. Ela olha só para Jesus. Olha o que diz o verso de número 29. Diz o texto aqui no verso de número 29. Pedro disse: Senhor, se é tu, manda que eu vá. E Jesus disse: vem, Pedro. E Pedro passa a andar sobre as águas. O que mais me chama a atenção desse versículo, desse texto, desse episódio, desse fato, é que Pedro anda sobre as águas. Pedro consegue andar naquela substância líquida, fluida, híbrida. Ele consegue andar como se fosse uma rocha. A sua fé, a presença de Jesus faz isso com ele. Ele desce do barco, anda alguns metros e ele andou verdadeiramente, mas de repente, sabe o que acontece com Pedro? E esse é o nosso problema. Pedro tirou o olhar de Jesus, porque o verso 29 diz assim: e Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Porém, reparando na força do vento, teve medo. Olha o grande obstáculo da nossa fé. O medo. Olha o segundo grande obstáculo da nossa fé: tirar o olhar de Jesus, a incredulidade. O Dr. Martin Lloyd Jones diz que fé é a incredulidade ser mantida debaixo dos nossos pés. Às vezes vem a dúvida, às vezes a incredulidade quer aparecer, às vezes vem o medo. Mas o que é fé? Você coloca a incredulidade debaixo dos teus pés e não deixa a incredulidade ter vez, ter voz. E não deixa a incredulidade dominar a tua vida espiritual, a tua relação com Deus. Mas rejeita em nome de Jesus Cristo toda e qualquer incredulidade. Espírito de incredulidade, saia da minha vida em nome do Senhor Jesus. O Pedro andou sobre o mar, mas quando Pedro tira o olhar de Jesus, veio o medo, veio a incredulidade. E sabe o que aconteceu?
Isso aqui, meus irmãos, é maravilhoso. Ele começa a afundar. Todas as vezes que nós tiramos o olhar de Jesus, todas as vezes que nós olhamos para o mundo e desejamos, todas as vezes que nós olhamos para a negritude da noite e temos medo, todas as vezes que nós tiramos o olhar de Deus e olhamos para o leão na cova dos leões, todas as vezes que nós retiramos o olhar do Senhor, nós afundaremos. Isso é na minha vida e é na sua vida. Às vezes nós ouvimos falar de um grande líder, de um grande pastor, um grande cantor, um grande missionário, um grande homem de Deus. E foi mesmo, é verdade, ele serviu a Deus 10, 20, 30 anos, serviu com integridade. Mas aí a gente escuta que ele caiu, que ele perdeu a fé, que ele desanimou, que ele voltou atrás, que ele pecou gravemente, foi um escândalo. Sabe por que isso aconteceu? Porque ele tirou o olhar de Jesus. E quando nós tiramos o olhar de Jesus, nós caímos em tentação e pecamos ou com incredulidade ou com medo. Quinto lugar, eu gostaria de trazer a intervenção de Jesus traz livramento e paz. Quando Jesus percebe que Pedro está afundando, quando Jesus vê que Pedro está indo a pique, pode morrer afogado, diz a palavra de Deus aqui no verso de número 31, eu gosto deste verbo, e prontamente, aleluia, glória a Deus, Jesus estendeu a mão, tomou-lhe e disse, homem de pequena fé. Meus irmãos, Jesus está pronto sempre a nos socorrer. O erro, o defeito, o problema, a dificuldade, a luta, a tempestade pode ser grande, mas não é problema para Jesus, porque Jesus está pronto em toda e qualquer circunstância. O texto da palavra de Deus diz, e Jesus prontamente estendeu a mão e tomou Pedro, e levantou Pedro, e soergueu Pedro, e levantou a vida, o ânimo, a fé de Pedro. É isso que Jesus quer fazer com você que está aí do outro lado, cabisbaixo, desanimado. Sabe por que você está assim? Porque você não está olhando para o Salvador. Olhe para Jesus, vire o seu olhar em Jesus, ponha a sua fé em Jesus, faça como o poeta que diz, somente ponho a minha fé na graça excelsa de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. Oh, coloque a sua fé no Salvador, não olhe para a circunstância, não olhe para a pandemia, não olhe para os cantos, não olhe para o mar, olhe para Cristo. E em sexto lugar, quando Jesus intervém, nós temos motivos para adorar. O versículo de número 33 diz assim, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente és o Filho de Deus. Aleluia, glória a Deus. Essa pandemia não é maior do que o meu Jesus. Esta tempestade que nós estamos atravessando não é maior do que o nosso Senhor, louvado seja o seu nome. Esses problemas que nós passamos no país, na cidade, no Recife, na nossa própria vida, não é maior do que o nosso Senhor. Ele vai intervir, e quando Ele intervir, nós vamos dizer, verdadeiramente, és o Filho de Deus, és o meu Salvador, estás comigo, louvado seja o nome de Jesus. Jesus seja engrandecido, exaltado, glorificado, Jesus seja proclamado, Jesus seja conhecido, louvado seja o nosso Salvador. Você está aí, passando essa pandemia, você está aí, passando esses problemas, você é como os discípulos, eu também sou como ele, mas nós precisamos aprender da palavra de Deus, que tem lições preciosas para a nossa vida. Sabe qual é o remédio?
Sabe qual é a esperança? Sabe qual é a saída? É a mesma dos discípulos. É Jesus. É o Senhor Jesus. Sabe, esse mundo deveria olhar para Jesus. Em Jesus há saída em quaisquer circunstâncias. Em Jesus há livramento, há paz. Bem disse o poeta: mestre, o mar se revolta, as ondas me dão pavor, o sol se reveste de trevas, não temos um Salvador. Mas nós temos um Salvador. Ele veio buscar e salvar o perdido. Ele se chama Jesus Cristo. Verdadeiramente adore a Ele, porque Ele é o Filho de Deus. Amém.